Imagina a coragem de colocar no horário nobre uma protagonista que mente, engana uma família inteira e assume a identidade de uma morta. Isso era bombástico. A novela falava sobre como as circunstâncias podem moldar ou deturpar um caráter, sobre o jogo de aparências da sociedade e sobre a luta da mulher por um lugar ao sol, mesmo que por caminhos tortuosos. Eu, aqui no meu cantinho bagunçado cheio de fitas VHS empoeiradas, resolvo mergulhar de cabeça nessa relíquia da teledramaturgia brasileira. Plumas e Paetês. Que saudade boa dessa época em que as novelas eram como novelas, cheias de reviravoltas que te faziam xingar o rádio-relógio para não perder o horário, com figurinos que pareciam saídos de um carnaval antecipado e trilhas sonoras que grudavam na alma como chiclete no asfalto quente. Produzida pela Globo, estreou no 8 de setembro de 1980 e rodou por 191 capítulos, até 24 de abril de 1981. Não era só entretenimento, era um espelho torto da nossa sociedade, com mulheres fortes pisando em ovos, homens divididos entre o coração e a carteira, e uma pitada de comédia que aliviava o peso das lágrimas. Ah, meu amigo, se você nasceu depois dos anos 90, talvez nunca tenha sentido o impacto de ver uma novela com trilha de vinil, figurinos de ombreiras que batiam no teto e dramas tão intensos que até o ventilador parava para ouvir. Plumas e Paetês é isso. O puro suco da teledramaturgia clássica da Globo, lá de 1980, quando o glamour era vivido, não filtrado. Era uma época em que as novelas tinham mais drama por capítulo do que reality show tem por temporada. Tudo brilhava. As roupas, as falas, os cabelos e até as mentiras. E no meio disso tudo, uma heroína disfarçada, um triângulo amoroso explosivo e um desfile de personagens que pareciam saídos direto de uma revista Manchete. É novela com cheiro de nostalgia e trilha de saudade. Um título delicado, quase ingênuo, para uma história que era tudo, menos isso. Era sobre mentiras, sobre ascensão social, sobre o mundo da moda com suas luzes e sombras, e sobre uma mulher disposta a tudo. Tudo! A trama começa com Marcela, uma jovem mineira que já chega em São Paulo carregando o peso do abandono, grávida e sozinha. No caminho, ela pega uma carona com o casal Osmar e Júlia, mas o destino dá uma guinada digna de final de capítulo, um acidente trágico. E adivinha quem sobrevive? Só ela. Desamparada e sem conhecer ninguém, Marcela assume a identidade da noiva morta de Osmar. Sim, é isso mesmo que você ouviu. E passa a viver no conforto da poderosa família Sampaio. Lá, ela entra num mundo de luxo, poder e segredos. Quer saber mais? Vem comigo! A trama começa com uma mentirinha que vira um monstro. Vamos lá! A mineira Marcela, grávida e abandonada pelo namorado Renato, pega uma carona para São Paulo com Osmar e sua noiva Júlia. Só que o destino prega uma peça trágica, um acidente brutal na estrada. E quem sobra? Só a Marcela. Sozinha, grávida, num lugar onde não conhece ninguém, a moça vê a oportunidade na tragédia. Ela assume a identidade da noiva morta de Osmar, a Júlia, e se enfia na pele de outra pessoa. Chegando na família Sampaio, ela cai de paraquedas num mundo de luxo e conforto. Do lado dessa família, temos a matriarca Bruna, uma mulher tão rígida que deve ter nascido de uniforme, e o marido, Gustavo, mais tranquilo. Agora, entra o pivô do rolo, Edgar, o irmão determinado e bem-sucedido de Osmar. Ele namorava a certinha e delicada Cláudia, mas seus olhos logo viram a jovem viúva do irmão, a tal da Marcela, Júlia. E o coração dispara. Só que a vida não para, e o passado bate a porta. Aparece Renato, o ex-namorado que a engravidou, aquele cara sedutor e aventureiro que some sem dar satisfação. E aí, meu amigo, forma-se o triângulo. Edgar, o homem bom e estável, e Renato, a paixão antiga e perigosa. Mas a novela era um caleidoscópio de vidas. Paralelo a isso, acompanhamos a luta das modelos. Amanda, irmã de Lídia, que é apaixonada pelo irmão de Amanda, Ângelo. Sim, é confuso mesmo. Divide um apartamento com outras aspirantes, incluindo a ambiciosa Veroca e a sábia Dorinha. Elas enfrentam a mãe de Amanda, que não apoia a carreira, e os perrengues do mundo fashion. E tem mais! A poderosa Rebeca, dona de uma fábrica de jeans, que se envolve com o italiano explosivo Gino, enquanto é assediada pelo assessor Márcio. Ela ainda tem que lidar com o filho playboy Jorgito, que se envolve justamente com a humilde Nadir e com a ambiciosa Veroca.
E não podemos esquecer do excêntrico padre Clodovil, vivido pelo próprio Clodovil, dando conselhos e comendo por aí. A toda essa trama, a mentira de Marcela vai ficando insustentável. Ela se transforma, fica mais oportunista, mais trapaceira. No final, a verdade vem à tona. Marcela sofre outro acidente. Sim, o destino não dá trégua. E antes de morrer, revela que seu verdadeiro nome é Roseli. Deixa claro que Edgar foi o amor da sua vida, e a filha dela acaba sendo criada pela família Sampaio. Um final agridoce, cheio de lágrimas e redenção, do jeitinho que a Globo gostava de fazer. Bora pro elenco? Elizabeth Savala como Marcela ou Roseli, a protagonista intensa que mentiu por necessidade, amou de verdade e pagou o preço. Cláudio Marzo como Edgar Sampaio, o homem dividido entre a razão, o amor e o sobrenome. José Wilker como Renato, o charme em forma de problema. Maria Cláudia como Amanda, a modelo que luta por seu espaço num mundo cheio de vaidade e machismo. Eva Vilma como Rebeca, a poderosa da fábrica de jeans e dona da melhor postura empresarial da TV. Paulo Goulart como Gino, o italiano briguento que deu sabor à trama. Neuza Amaral e José Leogói completam o núcleo aristocrático como Bruna e Gustavo. E ainda Mila Moreira e Lúcia Alves, que trouxeram o brilho do mundo da moda direto pra telinha. Era aquele elenco que dominava a telona e o coração do público. Pura elegância com drama na medida. Infelizmente não deu para falar de todos os personagens e atores, porque o elenco é enorme e os talentos também. Quer matar a saudade e rever esse clássico? Plumas e Paetês está disponível no Globoplay, completinha, com todos os seus 191 capítulos restaurados. E ó, tá com aquela saudade da trilha sonora que não passa? Deixei o link das trilhas nacional, internacional e de abertura lá na descrição do vídeo para você curtir. Lá no IMDb, a novela segura uma bela nota 7,8 de 10, o que é um feito e tanto para uma trama dos anos 80. Afinal, nem toda novela consegue envelhecer bem, e Plumas e Paetês envelheceu com classe. Plumas e Paetês é aquele tipo de novela que mistura glamour, dilemas morais e uma pitada generosa de tragédia. A trama usa o universo da moda como pano de fundo, mas fala mesmo é sobre identidade, culpa e amor impossível. Marcela é uma anti-heroína com alma, mente, mas por sobrevivência. Ama, mas carrega o fardo da farsa. E o contraste entre o luxo do Sampaio e o realismo das modelos batalhadoras cria uma narrativa cheia de contraste, puro retrato dos anos 80. Os figurinos são um show à parte, aquelas ombreiras mereciam um M, e a trilha sonora. Ah, a trilha! É impossível não se arrepiar ao ouvir as músicas que embalaram essa história. Plumas e Paetês não é só uma novela, é uma cápsula do tempo. Uma viagem para uma época em que o melodrama reinava, o amor era impossível, e cada capítulo deixava a gente com o coração na boca. É para quem sente falta de histórias com emoção verdadeira, de personagens que erram, sofrem, mas nos fazem torcer por eles até o último segundo. E aí, curtiu relembrar? Eu fiquei com até vontade de maratonar tudo de novo. Comenta aí embaixo qual foi a cena que mais marcou você ou qual personagem você nunca esqueceu. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com aquela amiga ou amigo que também é viciado em novela antiga. Obrigado por ter ficado conosco até aqui. Paz, fé, saúde e muito amor no coração. Fui!